Então, bom dia. Essa entrevista é concedida por Adriano Jagmin de Ávila. Para mim, Fernanda Silva Silveira, aluna da turma B da disciplina de História, Memórias, Identidade, Teoria e Prática, ministrada na graduação em História pela URGS, tá? A entrevista faz parte do projeto de extensão sobre egressos e egressas do curso da graduação em História nas décadas de 1980 e 1990. Atividade desenvolvida na URGS. O objetivo da atividade é documentar e analisar por meio de entrevistas de história oral, vivências, experiências e percepções dos egressos da graduação de História da URGS que não seguiram a carreira acadêmica na área, com ênfase nas razões das escolhas do curso, na sua relação com o espaço universitário, perfil das turmas, colegas, docentes, currículo, movimento estudantil e contexto. Também considera as escolhas profissionais como docentes ou em outros espaços e nas habilidades desenvolvidas a partir do curso. Para além nas visões de mundo construídas a partir do curso e como elas se transformaram. A entrevista vai acontecer de modo remoto e o seu conteúdo será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura, sem fins lucrativos. E, havendo sua autorização, fará parte do acervo de repositório de entrevistas de história oral, podendo ser divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Você tem liberdade para decidir se participará da pesquisa ou não, e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste, confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra sem problemas. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da entrevista. Então, considerando o que foi dito, eu te pergunto: você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e como ela vai ser feita? Sim, estou esclarecido e consinto ela. Você concorda que a sua identidade seja revelada? Sim, concordo. Certo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa? Sim, autorizo. Você autoriza a entrevista que seja disponibilizada na internet? Sim, autorizo. Você autoriza o uso da sua imagem e voz na divulgação do material? Sim, autorizo. E você transfere os direitos patrimoniais da entrevista ao pesquisador e ao repo, ou seja, permite o uso da mesma sem compensação financeira? Sim, exatamente. Perfeito, então. Então vamos lá. Sendo da área mais fácil de entender. Sim. Quando a pessoa não é da área, ela fica assim, né? Porque Ela fica pensando, meu Deus, quanta coisa, né? é necessário e tem que aproveitar exatamente essa questão das... Na minha época eu não tinha rede social, né? Então, É verdade. Então vamos lá. tudo pelo gravador. Então, o gravador ele não me abandona, porque do mesmo jeito eu tô usando ele pra gente não se perder tanto. Que deu um problema, tu já tem o gravador. Ah, não, eu tenho a segunda opção, a terceira opção. Então tá, Adriano. Queria começar, vai ser uma conversa, não vai ser um questionário, né? Primeiramente, agradecer tua presença, tua disponibilidade, que eu sei que hoje em dia a gente tem muita correria, né? E, enfim, hoje a produtividade, ela tá sendo mais dita do que aproveitar os momentos, né? Então, eu quero começar te pedindo, assim, pra tu te apresentar, falar fazer uma breve apresentação, assim, tranquila. Tá bom. Bom, meu nome já foi elencado, eu tenho 59 anos, entrei na URGS em 86 e colei grau em 91, né? E aí o certificado, ou seja, a formação foi em 91 e o certificado é dado em 92. Eu já, na época que entrei na URGS, já dava aula de arte marcial, de conteúdo oriental da China. Sempre tive interesse por filosofia, pela história, pela cultura oriental, principalmente a chinesa. É óbvio que, em função disso,
os meus interesses dentro da vida acadêmica se orientaram mais nessa direção. Mas sempre gostei muito de história. Claro que dentro daquilo que era possível para um adolescente que teve acesso ao conteúdo histórico que era disponibilizado na época, né? Então, eu devorava os livros, assim. Na época, o que tinha muito era biografia, era aquela linearidade básica, né, que existia na história da década de 70, início da década de 80. Eu sempre gostei muito de pesquisa com relação aos animais também, então a história não foi minha primeira opção, meu primeiro vestibular foi biologia, mas tendo em vista a parte química da coisa, não deu certo. Então, aí eu disse, bom, mas o que eu gosto mesmo? Sempre gostei de história. E passei na história e entrei em 86, então. Bom, eu não sei se vai ter essa pergunta, por que eu não dei sequência à vida acadêmica, aquela coisa toda, né? Então, aí eu posso depois, lá pelas tantas, talvez se tiver essa pergunta, se não tiver, ela volta. Terá, a gente vai comentar um pouco sobre... Mas a gente pode ir para ali, vamos ali. Mas... Eu gosto muito, assim, da parte da... Eu continuo pesquisando, porque eu sempre gostei de contemporâneo, né? Uhum. E geopolítica, né? Então, aí teve um episódio na vida acadêmica que depois eu posso relatar, que tem a ver com um professor que poderia ser o divisor de águas e realmente foi uma ação positiva do professor na minha direção e que eu só não assinei embaixo, né? Mas pode contar. Então vai ser bem interessante, assim. Então, bom, então é isso. Eu continuo dando aula de arte marcial, continuo apreciando exatamente, né, principalmente história contemporânea, né. Dentro dessa área, se hoje eu tivesse que fazer um concurso que envolvesse isso, eu não ia precisar estudar muito, porque eu estou bem atualizado, né. E continuo, já que, de certa forma, a história sempre teve o meu DNA, né. Então, eu continuo, eu só não dei sequência. Não fiz um mestrado na área, né? Eu tive vários aspectos positivos que a vida acadêmica me trouxe, né? Um casamento com uma colega, né? Legal. Ele deu um filho, depois a gente separou, mas a gente é super amigo, né? Então, tem vários aspectos, assim, que a história ela não está ali, ela está aqui, né? Está no coração. Se hoje eu tivesse que fazer um concurso para professor, não precisaria estudar muito. Essa é a vantagem, entendeu? De tão presente que ela está mesmo, que eu já tenha passado todos esses mais de 30 anos da minha formatura, né? Interessante. Então, seguindo assim um pouco nesse nicho, tu pode até, se tu te sentir à vontade, comentar o caso do divisor de águas, né? E comentar um pouco, assim, de como foi a tua experiência no curso, assim, das tuas lembranças, das tuas memórias. Certo. Bom, das minhas memórias, é óbvio que sempre vão ter professores que tu te sintoniza mais e outros menos. Pela nossa característica é do professor, né? Mas também pelo gosto pessoal. Então, na vida acadêmica, o que eu fiz? Eu procurei me orientar pelaquilo que eu elenquei antes, que é essa parte de cultura chinesa, cultura oriental, e para minha decepção, no primeiro semestre tinha um professor, que o nome dele era Sônia, que estava dando uma história antiga do Extremo Oriente e depois acabou não dando sequência. Ele acabou se aposentando, eu deveria ter feito, porque era uma cadeira opcional, né? Aí o que tinha era a história da Ásia, que tinha que esperar um pouco, tinha umas coisas que tinha que trabalhar antes, né? História uma história da Idade Média Oriental, o professor não participou. A gente teve que fazer todo um movimento na vida acadêmica, bem interessante isso, porque ele sempre tinha um problema, e era interessante, eu e alguns colegas queríamos ter a aula e o professor nunca estava presente. E aí ele sempre tinha uma tia que morreu, que faleceu, um problema de saúde, fez até um abaixo-assinado para ter aula, disse, baixe no outro professor. Opa! Sim, mas o principal para mim, realmente o foco era história contemporânea, história oriental, história da cultura oriental e filosofia, entendeu? Então, o meu foco acadêmico foi sempre esse, né?
Eu acho interessante, assim, eu fico observando sobre algumas outras perspectivas que nós tivemos de outras entrevistas, né? Como a história, ela segue integrando, assim, o teu discurso sobre as tuas experiências, né? Sobre o que ela segue presente na tua vida, né? E aí, como tu tinha comentado, tu tinha feito biologia primeiro, né? Começou biologia? Eu tentei, mas não consegui. Eu não consegui. Eu passei a primeira etapa no vestibular e na segunda eu me ralei por causa da química. Ah, E eu sim. disse, bom, aí, tanto é o segundo vestibular, eu coloquei, a minha primeira opção era a história e a segunda a biologia. Eu disse, vá, que agora, né? Mas era um vestibular difícil, né? Porque tu tinha um provão e depois tu tinha específica, e a prova específica era discursiva, né? Não era de objetiva. A primeira parte era objetiva. E a segunda parte, tu tinha um número mínimo de questões que tu tinha que acertar de cada coisa ali. Por que eu tenho que saber química para biologia? Sim, óbvio que é necessário mais para a história, já não. Então, na específica, que era 2 etapas, aí para mim foi tranquilo, entendeu? Sim. Ou seja, não foi um problema passar aí, né? E aí, claro, e aí tu tá fazendo vestibular e tu quer passar, né? Claro. Porque tinha isso no coração. Mas houve, no primeiro momento, né, devido a alguns professores ter um materialismo histórico dentro daquilo que eles acreditavam e ensinavam bem forte, assim, e marcou um pouco, assim, digamos, negativamente, né? Porque eu não achava, na minha opinião, que a história era muito mais enriquecedora de colocar que ela é isso, né? E eu sempre gostei muito de história oral, por exemplo, me chamava a atenção, né? E aí a história das culturas também, que é outra coisa assim, mas o materialismo histórico não dava espaço para a história oral nem para nova história, né? E aí quando começou a ser divulgado dentro do meio acadêmico a nova história, eu disse, pena que eu estou indo embora, né? Sim. Porque eu queria que no início tivesse essas opções. Mas deixando bem claro, tinha essas professoras que eu falei, a Loiva da clássica e a Hertz, a Helga da história do Brasil, eram pessoas que tinham uma visão diferente assim de lidar com a história. E dentro do materialismo histórico, por incrível que pareça, o Dario e o Paulo Vicentini eram a metodologia deles, né, era o materialismo histórico, tanto é que os dois faziam parte do Partido Comunista e tal, mas tinha um trânsito livre. Por quê? Por causa da disciplina ser tudo aquilo que eu gostava, a história da Ásia, entendeu? O Dario dava história contemporânea. E aí, quando tu vai entendendo, tu quer ter aula de novo com aquele professor, se der para repetir, tu vai de novo, né? Claro que são as notas mais altas que tu tem, são aquelas pessoas que tu sintoniza mais, né? A teoria e metodologia eu tive que fazer 2 vezes. Não aguentei o trampo, assim, de desistir, né? Desistia e retomei de novo. E aí, porque aí tu fica desanimado, né? Porque quem dava aula de teoria e metodologia tinha uma visão, né, diferente daquela que eu sentia. Pois se fosse a Loiva dando aula de teoria e metodologia, eu teria tirado o A e de cara teria, mas não era ela, né? E também não era aquela questão de sintonia com o Dario e o Paulo Vicentini. Eu era monitor deles, né, na história da Ásia, né? E aí eu disse, eu vou me candidatar, né, a essa monitoria aqui. E foi o Paulo Vicentini que veio, me chamou assim, Adriano, tá terminando aqui, tu vai continuar e tal, assim, tu gosta muito, tem todo um perfil assim que seria ótimo. Eu disse, cara, a questão é que eu, no estágio, que foi o mesmo semestre, eu meio que me decepcionei assim com a estrutura que me esperava enquanto professor. Eu me formei como licenciado, né, licenciatura em História. E aí deu greve na época, eu tive um contato mais... Eu participei de muitas reuniões, assim, porque o que os professores na época falaram para mim? Dizendo, olha, a gente não tem ninguém aqui para substituir, mas a gente vai dar sequência para os alunos. Eles fizeram... E aí o professor de História, quando voltou às aulas, ele estava licenciado, né, e não tinha professor de História. Então, o meu estágio foi duplicado. Eu continuei, eu falei com o meu professor,
né, que era uma pessoa abençoada também, e aí eu fiquei todo ano, entendeu? A gente ficar um semestre, eu fiquei mais tempo, eu tive que emitir nota, para ter uma ideia. O estagiário não pode fazer isso. Exato. Né? Tem prova, tive que organizar, assim, e aí deu para ter uma ideia de relacionamento escola, no sentido, os alunos, os pais dos alunos, os colegas, entendeu? E disse, pá, mas isso aqui é aí que eu falei para eles, tá, cara, vai rolar, eu vou continuar dentro daquilo que eu já dava aula de arte marcial. Eu tinha uma possibilidade eu creio que a ideia da história é ser transformadora na vida dos alunos. Eu não me senti transformando, me senti, mas a questão é que houve um choque de realidade do que é, né, a relação entre professor e os alunos. Eu tinha que ficar defendendo os alunos. Eu disse, isso aí não vai dar certo, entendeu? E aí eu poderia ter continuado como pesquisador. E é interessante que o Paulo Vicentini, se eu tivesse acompanhado ele, eu teria sido o pupilo dele, que ele organizou depois o curso de Relações Internacionais dentro da URGS, né? Eu fui encontrar o Paulo Vicentini depois, me convidaram para falar sobre a cultura chinesa, e ele estava falando sobre a parte política, no mesmo ambiente, assim. Aí a gente se encontrou, foi bem interessante, assim. Então, tinha um vínculo, tinha possibilidades, né? Eu me dava bem com o Dario também, né? Para mim, os dois eram referência, assim, pela área que eles davam, eles sabiam muito, né? E era interessante, assim, que o Dario, ele meio que, ele não deu continuidade, assim, vou fazer um doutorado, pós-doutorado, não. Mas ele sabia tanto quanto o Paulo Vicentini, que tinha buscado esse caminho. É interessante isso, assim. As aulas dos dois, assim, eram bem niveladas, né? Eram ótimas, assim, realmente, assim, me marcou muito positivamente. Me marcou positivamente em todos os aspectos, assim, dentro da vida acadêmica, assim, claro, aí tem outras coisas mais pessoais, que é essa questão. Eu encontrei ali uma pessoa que eu sintonizei, eu já vinha de um outro casamento que queria casar, ter filho, eu não queria com essa pessoa, mas com ela eu quis construir uma família e tal. A gente só se separou porque a gente não tinha muitas coisas a ver para manter um casamento, a gente é amigo até hoje, né? Temos um filho em comum, ela deu sequência, né? Fez mestrado, fez doutorado, assim. Eu me lembro do mestrado dela, quando ela foi fazer, a gente já tinha um filho, então, e ela me colocando as questões que tinha para entrar no mestrado, né? Fez o mestrado da URGS, eu disse, eu não precisaria estudar muito para passar naquele mestrado. De tanto que a história marcou e eu continuava estudando dentro daquilo. E uma das questões que ela trouxe para mim, eu sabia mais que ela, que tinha dado continuidade. Interessante, né? Então, realmente... E a história, como eu disse, está no DNA, né? Porque eu levei ela, né, para a minha vida profissional enquanto mestre de arte marcial, né? Podes falar um pouquinho sobre? Claro. O estímulo com relação a isso me trouxe, né, um estudo um pouco mais profundo daquilo que chegava até mim enquanto arte marcial, né? Vamos ver a história disso aqui, a verossimilhança disso com a realidade, né? E aí, como que eu vou fazer isso sem estar no lugar onde eu iniciei? Eu fui para a China. Não tinha recurso, me organizei para isso. Então, eu colei grau, assim, recebe o certificado, está marcando 92, mas foi em 91. Que eu terminei, assim, a formação foi em 91. E eu fiz um projeto de ir para a China e em 96 eu fui para lá. Eu fui o primeiro brasileiro a ir para a China, fazer esse trajeto, digamos, cultural, filosófico das artes marciais. Aí em 97 fui de novo, teve um evento lá de muitos países, eu era o único brasileiro que estava lá. Tinha uma chinesa com uma plaquinha lá, eu me senti orgulhoso daquela conquista. Depois fui várias vezes, trouxe os mestres da China para cá, fiz todo um movimento assim, né? Então, dentro das artes marciais, eu sou uma boa referência, assim, no Brasil, né, de ter estimulado certas coisas, de continuar fazendo vínculo, né? Então, quando eu apresento o meu currículo, foi várias vezes, 5 vezes eu fui para a China, né? E aí me ajudou muito, né? Ou seja, toda a vida acadêmica, né, de como lidar com o processo, né, de estudar a história para ela poder realmente apresentar para as outras pessoas como algo que é real, né? Claro, a dificuldade na China era a língua, né? Fazer uma entrevista com alguém, aí tinha que ter um tradutor, depois que trouxe eles para cá da mesma forma. Porque a tradução em inglês não era boa, então tinha que ser a tradução de alguém que falasse português. E é difícil. Na China, na época que eu fui as primeiras vezes, eu fui até 2002, 5 vezes, depois trouxe para cá.
Então lá eu consegui, né, tradução, no início era do inglês, depois do inglês foi de espanhol da última vez, em 2002, e aí quando vieram para cá eu consegui tradutores em português, aí deu para aprofundar mais ainda. E era tudo em imersão, eu ficava na casa do mestre na China, né? Então a riqueza cultural que eu aprendi a lidar é uma coisa assim, tanto é que me convidaram para esse evento junto com o Paulo Vicentini, né? Que era uma referência, né? Com todos os livros que ele publicou e tal. Então, eu muitas vezes até pensei, né? Talvez voltar, né? Para a vida acadêmica, mas eu sei que é bem mais difícil, é claro, de dar aula dessa parte, né? De história da Ásia, né? E as várias histórias que tem presentes ali e que, na realidade, hoje é super propício, né? Um currículo que eu tenho, não de mestrado, doutorado, mas de vivência de todos esses anos, né, dentro da cultura chinesa, de entender como que ela funciona, nossa. E volta e meia aparecem trabalhos nessa área, assim, né, específica, né, mas eu pretendo ainda reativar sonhos que têm a ver com isso, né? Senão, meu filho nasceu e impediu, o mais novo, depois tive um outro casamento, e aí tinha que dar cuidado para ele, né? Ele passou por situações bem delicadas, assim, e eu precisava estar aqui, eu podia viajar. E aí as coisas deram continuidade, né? Mas eu pretendo ainda retomar projetos que eu tinha com relação a essa parte cultural Brasil-China, China-Brasil, que tem a ver, né, com a cultura chinesa. Tem que entender a cultura chinesa. Tem que sentir, as pessoas sabem pouco de uma coisa que elas ouvem falar, e que é a cultura que vai fazer a diferença para elas entender que povo é esse que está aí bombando, né? Por que a China hoje em dia está bombando, né? Porque tem a cultura ali, né? E é aí que entra de novo a história, né? A história vai reforçar, vai referendar exatamente como que as pessoas vão entender, né? Claro, eu entendo a história bem dinâmica, né? E é por isso que eu falei para ti, o materialismo histórico ela fecha. É quando tem todas as percepções de todas as metodologias e teorias metodológicas, fica fácil de focar o que é. Eu preciso estudar tudo. Eu não posso ter um olhar, eu tenho que ter vários olhares. E isso também a filosofia oriental ela traz. Vários olhares que eu possa ter para a mesma realidade. E aí a história oral, ela ajuda muito, conversando com as pessoas, entrevistando elas, entendendo elas. Bom, isso aqui ninguém tinha falado ainda, né? Olha que legal, aí tu vê o que fecha com as outras informações de todas as áreas. Mas eu gosto muito de história da cultura e história das religiões também, isso mesmo. Ou seja, história das religiões conectada à filosofia da religião. Acho que sem ter a filosofia da religião, a história da religião ela vai ficar limitada, né? Então, porque também na vida acadêmica eu fiz todas as cadeiras que tinha e elas me estimularam, né? Foi do professor Freiberger. Lembrei o nome também. Olha, a memória tá boa. Muito interessante, assim, na verdade, tenho algumas considerações no sentido de o curso de História tá emergindo, assim, essa necessidade de falar sobre história da Ásia, né? Tem bastante questões, assim, muitos assuntos sobre a cultura oriental tá vindo muito à tona, justamente pelo período que a gente tá vivendo, né? E também pela curiosidade do estudante. Eu tô vendo, assim, na nossa turma, a gente falando de Brasil Colônia, que eu tô fazendo... É que, na verdade, eu não sou daqui de Porto Alegre, né? Eu sou de Rio Grande. E eu vim fazer a disciplina de Brasil aqui, que era o que faltava para me formar, e peguei algumas eletivas, optativas junto. E eu vejo, assim, a gente falando sobre a colonização do Brasil e a gente querendo conversar sobre a colonização da China, sabe? Então, assim, a gente tem essa curiosidade e é uma demanda bem emergente, né? Então, guarda no seu coração o sentimento quando vê tá aí contribuindo para nós, né? Com isso, não sei se tem algo a mais que tu queira falar. Eu fui condensando, assim, as perguntas, porque elas foram bem contempladas, assim, pela tua narrativa. Mas com isso eu posso passar para uma parte mais categórica, assim, que é sobre uma análise da turma, né,
Como tu não te formou, tu comentou que não seguiu com a mesma turma sempre, né? Exato. Como é que era, assim, o perfil mais ou menos da turma? Daí aqui eu gostaria de saber questões como, por exemplo, como é que era a universidade antes do acesso das cotas? Qual era o perfil da turma? Havia trabalhadores, pessoas de várias cidades, gênero, raça? Que tipo Era de bem interação? bem heterogêneo. Quem chegava na história tinha um perfil, normalmente poucos não trabalhavam, né? A maior parte do pessoal trabalhava. A gente tinha dificuldade das aulas que tinha de noite, todo mundo, né? E daria para dizer assim que 20% da turma se formou naquele ano, que deveria, entre aspas, se formar então 86, 87, 88, 89, que se formaram então no dia 89. Só 20%, que eram normalmente pessoas que tinham um perfil de não precisar trabalhar, entendeu? Então, resumidamente, se formou quem tinha o apoio da família e não precisava trabalhar. Mas quem precisava trabalhar como eu, ninguém se formou em 89, ninguém, sem exceção. Isso ajudou também porque, na medida que tu vai tendo aula das cadeiras com o pessoal de outras turmas, né? Então, a pessoa que eu me encantei, que eu acabei casando, que o nome dela é Naida, né? Ela se formou, até antes de mim, ela entrou em 88, né? Então eu acabei fazendo cadeiras com ela, a gente foi se sintonizando nesse sentido, né? Como eu disse, depois de passado todo o período, a gente é super amigo até hoje, né? A gente não porque tem um filho em comum só, porque tem muitas coisas a ver, assim, né? Muitas sintonias, assim, que nos permitiram manter o vínculo de amizade, né? E às vezes ela comenta, encontrei o fulano, ciclano, né? Muitas colegas que se formaram, que entraram na turma, a gente manteve um vínculo, assim, daquela... É amizade de Face hoje em dia, né? Assim, de rede social. Não é uma amizade profunda, mas tá legal, assim, né? Eu acho que o perfil, então, já que a tua pergunta, eu acho que reforça isso, é que dentro da história, na época, era exceção as pessoas que se formavam junto na mesma turma por a questão social mesmo, entendeu? Na minha opinião, eu creio que é bem válido, assim, eu acho que ninguém vai conseguir se formar no que é proposto dentro da vida acadêmica se a pessoa tiver que trabalhar. Não tem como, entendeu? As demandas são muito grandes, assim, mesmo que tu esteja dentro da vida acadêmica, faça uma monitoria, o que tu recebe é pouco, não tem como, tu tem que te virar, né? E olha, isso que eu morava com meu pai, né? Imagina se eu tivesse que pagar o meu apartamento, coisa assim. É que eu teria recursos para isso, mas eu colocava os meus recursos para o meu trabalho, entendeu? Eu fazia aula particular em São Paulo, ia seguir para lá. Teve vários momentos que eu creio que mais afetou todo mundo, era uma série de greves que aconteceram e eu entendo que elas faziam parte do contexto. Mas eu aproveitava esses momentos, quando tá em greve, vou para São Paulo, ficava lá mais tempo. Unia o útil ao agradável naquele momento, que para mim acabava sendo interessante eu treinar mais em São Paulo. Porque a minha primeira formação ela foi em São Paulo, né? Depois, outras formações foram essas que eu falei antes, com relação à China, né? Então, daria para dizer assim, foi esse o perfil, né? Eu não me formei e todos os outros colegas que não se formaram, e tinha gente que era exceção, a pessoa já estava 10 anos ali, né? Porque a pessoa trabalhava muito, ela fazia outras coisas também, mas isso era exceção, entende? A maior parte dos colegas se formou antes de mim, outros um pouco antes e outros naquele ano mesmo, né? O ano que eu me formei, da minha turma que se formou comigo, tinham vários mesmo, entendeu? Então é isso. Agora chegando um pouquinho mais pro final, mas ainda nesse sentido, sobre uma breve comparação, assim, sobre o curso de História, né, na década de 90, e o curso de História atual, assim, sobre concepções, assim, mesmo de universidade, de mundo, realidade, considerando, né, que hoje em dia a internet, ela é um ponto bem decisivo, né, entre polo negativo e positivo. Quais são as tuas impressões, assim,
Ó, analisando o currículo que existia na minha época, dentro do contexto que existia na época, ok? Pô, a gente vinha, né, aquele conteúdo em 1986, que foi o ano que eu entrei, estava começando a redemocratização, né? Então, é óbvio que a realidade era bem diferente, né? Não tinha rede social, não se falava de certas questões políticas, né, culturais, né, sexuais, né? Então, não tinha nada disso, né? Hoje em dia, quando tu olha o currículo, ele está bem inserido em tudo isso, né? Porque olha todo o tempo que passou, que temos uma democracia, né? Temos um espaço, né? E eu creio que até isso as pessoas às vezes não param para pensar dentro da própria história, mesmo que fosse, né, a história, ela não tinha muito uma democracia entre os professores. Aquele professor que eu falei antes, ele era para ter sido questionado. Não, houve um favoritismo a ele, né? A gente não saiu prejudicado pelos fatos de não ter perdido a cadeira. Todo mundo tirou A, mas a gente não viu o conteúdo. Entendeu? Essa foi a realidade. Ou seja, o poder público está pagando, né, para a gente estudar, mas está pagando, acima de tudo, para o professor nos ensinar, e ele não. Ou seja, a democracia, ela veio também dentro de uma estrutura, dentro da estrutura, eu não sei como que é hoje, entendeu? Mas eu creio que se a falta de um aluno ou de um professor existe, tem que ter o questionamento, e no limite do processo vai ter uma punição, né? Ou seja, se um aluno chega a passar dos limites na sala de aula e é advertido e continua passando, ele vai ser expulso. Se um professor ele se ausenta ou passa dos limites, ele deveria ter uma expulsão também, né? Ou seja, os valores, a democracia é isso, né? Então, na época, daria para inserir, né? Comentou que hoje há um favoritismo profundo e saudável àquilo que é o mundo hoje, né? O currículo que dá para perceber. Se isso se encampa nas relações entre as pessoas dentro, né, da vida acadêmica, eu já não sei, não. Uma coisa que eu não tenho nenhum contato da vida acadêmica, mas na época era limitado, entendeu? Mesmo que, claro, alguns professores deixavam espaço para debate com relação às coisas, desde que houvesse respeito. Eu me lembro muito bem do Dario. Perguntas que vinham, ele respondia todas, mas às vezes as pessoas exageravam. Disse, não, isso não cabe, isso está me tirando, entendeu? Não é por aí, ou seja, havia um respeito e alguns professores deixavam um espaço bem saudável, assim. Mesmo que ele tivesse um viés político que era outro, distinto daquele ali, ele conversava, ele deixava aberto o debate. Mas ele era uma exceção, ele não era uma regra dentro da vida acadêmica, né? Entendeu? Um exemplo bem positivo é ele, né? A Loiva, da mesma forma, né? E alguns professores têm uma característica de não deixar muito espaço, né, para estar falando sobre certas coisas. Mas é bem interessante, né? Hoje o currículo, né, se eu fosse assim, se eu fosse pensar, ele seria impossível de ter na época, porque não tinha aquele espaço na sociedade para se discutir certas coisas. Então, eu entendo que hoje o currículo, ele representa o espaço que já foi conquistado pela nossa democracia, né? Ele é bem claro com relação a isso, que obviamente é perfeito, né? Se o resultado disso ele é real ou não, não sei, entendeu? Sim. Porque democracia é uma coisa que se constrói, e a história deveria ter exatamente a representatividade em sala de aula, né? Dando aula, eu como professor de história, mas também dentro da vida acadêmica. E uma das falhas que eu vi que tinha na época, não sei como que ela é hoje, né, é que não se tratava dentro da vida acadêmica, dentro da URGS na época, aquelas pessoas como futuros colegas. Gente, vocês daqui a pouco vão ser meu colega. Hoje vocês são alunos, daqui a pouco vocês são colegas. Então ter esse preparo, né, é que nem quando tu tem uma criança, um filho, tem 2 filhos, né, e tu tem um que é adolescente, tu tá preparando ele para a vida adulta. Então, a gente, entrando na vida acadêmica, a gente não é uma criança. A gente está ali na transformação, equivalente a um adolescente na formação dele, que vai sair um adulto colega daquele que está ali dando aula. E deveria ter um estímulo a isso. Eu não sei se existe esse espaço, mas ele deveria ter, eu pensando enquanto professor,
professor de história com consciência, entendeu? E a história tem que humanizar, e se as relações de quem está ensinando não reforçarem essa humanização, fica difícil. Mas aí eu entendo assim, facilita muito dentro desse processo o currículo enriquecedor que se apresenta hoje para os alunos, entendeu? Se isso se transforma numa realidade democrática, né, e cultural, porque a cultura está ali, né, presente. Tem que representar isso, né? Principalmente dentro da história. Eu creio assim, história, psicologia, sociologia, né? Filosofia são áreas que são extremamente enriquecedoras para uma sociedade, né? Agora, não adianta a gente questionar, né, aquilo que existe, né, fora, se a gente não questionar o que tem dentro, que é a vida acadêmica, né? Então, eu tenho um posicionamento assim bem claro, e por isso que eu me afastei também, porque eu vi que eu não ia ter esse espaço dando aula de história numa escola, entendeu? E esse tempo é aquele peso de confronto. Como é que eu vou dar aula de história onde eu consigo ser o melhor professor que o meu coração me permite naquele momento para os alunos? Os pais sentem isso e os meus colegas não veem isso, né? Eles não veem que eles estão a serviço ali do aluno, né? E como um processo de transformação, seja a história ou seja a matemática, de transformação na vida do aluno, né? E chamando eles, eu dava aula para adolescente, daqui a pouco vocês vão ser adultos, né? Então, ter esse preparo, né, esse reforço. Então, enquanto historiador, né, que também, né, entra junto, eu creio que todo professor de história, ele é um historiador, mas nem todo historiador é um professor de história, né? Essa é a minha percepção da história em mim. Eu não tenho caminho de ser historiador, mas eu sou historiador, né? Então, tendo essa percepção da transformação, ela me permite, né, porque, como eu disse, a história está no meu DNA, né? E eu não descartei realmente essa possibilidade de, no futuro, vir a dar aula, né, com a minha experiência, seja numa sala de aula, entendeu? Mas desde que eu tenha esse espaço, porque hoje eu já estou mais maduro e saberia instrumentalizar esse espaço também pelo que eu falei. Hoje existia democracia. Na época que eu fiz o meu estágio, não tinha democracia de fato, ela estava começando, ela era muito incipiente, né? Falar sobre certos assuntos, então, imagina usar a história para um debate na sala de aula sobre qualquer coisa, porque a história é tudo, né? Tu pode, através da história, instrumentalizar qualquer ação humana, qualquer ação, até a matemática, né? Ou seja, a história está presente em tudo, mas nem tudo a gente vai poder lidar do mesmo jeito, aí vai ter que ter uma abertura, e aí que entra a história oral, provavelmente deva ter outras histórias que surgiram, graças a Deus, né, para deixá-la mais enriquecedora ainda para nós, enquanto historiadores e professores de história, e também para aqueles que a gente vai estar servindo. Eu entendo o professor de história como alguém que está a serviço da comunidade, né, independente de eu estar numa escola pública ou privada, né? E se eu estivesse dando aula na faculdade, tem esse posicionamento. Vocês são meus colegas, futuros colegas. Boa tarde, futuros colegas, né? Porque a instrumentalização é essa, né? E ter todo esse preparo, essa ajuda, esse encantamento. Quem dá aula tem que estar encantado, né? Eu, quando dou aula nos meus trabalhos, eu vibro com o encantamento, né, daquilo ali. Mas, eu tenho 59 anos, tem bastante tempo para, talvez, se for para ser, construir esse espaço ou na vida acadêmica ou numa sala de aula novamente. Mas as minhas experiências com os alunos, elas foram hiper positivas, certo? Elas só não foram positivas na estrutura que existia na época das escolas, e era uma escola estadual, né? E eu entendo que tem uma série de coisas que realmente o poder público não encampa, não ajuda, o professor ganha pouco, aquela história toda. Mas quem está com o coração, está com o coração, né? E a gente tem que continuar acreditando com o coração. O grande aprendizado que eu tive é de pegar o melhor de cada professor, o melhor de cada um, né? E trazer para a minha vida, né? Para a minha vida, né? Então, os 5 professores que eu falei, Loiva, Helga,
Vicentini, Dario e o Freiberg, eles tinham algo melhor. Era o defeito que o cara... Mas essas pessoas me marcaram, entendeu? Me marcaram positivamente para, inclusive, aquilo que eu faço hoje, entendeu? Que é dar a aula de filosofia e artes marciais, são as duas coisas. Muito interessante, assim, a tua perspectiva, eu concordo em muitas coisas, né, considerando a minha formação. Hoje eu também tô me formando em licenciatura, né, e não tem nada como a emoção, o encantamento e a empolgação de estar dentro de uma sala de aula, né, Exato. eu sou bem voltada para a história do Brasil, e quando eu tenho que dar uma aula de história geral, assim, eu dou, sabe... Vai, não é que seja custoso, mas aonde meu olho brilha mesmo e aonde eu vejo que faz mais sentido de conversar, de trocar, de trazer e de aproximar o aluno é na história do Brasil, né? Mas o próprio sistema no estágio, o meu estágio também foi uma questão bem... Eu tive sorte porque eu pude trabalhar da forma que eu quisesse, né? A professora que eu trabalhei foi uma querida, eu trabalhei da forma que ela disse assim, fica... que tu achar melhor. E aí eu disse, tá bem, o que vocês estão estudando? Vargas, e eu, perfeito. Né? Dei sorte, assim, mas eu concordo e compartilho contigo, assim, porque eu também tenho uma questão mais... Eu tenho uma filosofia mais espiritualizada, né, sobre educação e sobre troca também, né? Então, eu concordo e sintonizo em algumas coisas. Então, né, chegando no final mesmo, mas não menos importante, tem algo que tu gostaria de comentar sobre a experiência dessa entrevista, de revisitar o passado, relembrar a trajetória, algum sentimento, como foi esse convite, como tu recebeu? Pode ficar à vontade. Me senti à vontade, assim, porque, como eu disse, já está no DNA, então poder compartilhar minhas experiências, na realidade, me transformo numa pessoa privilegiada. Claro, como tu disseste, a gente está sempre correndo e tal, né? Mas é um prazer estar colaborando com os meus irmãos e irmãs da história, né? A gente tem essa percepção, a gente pensa numa fraternidade de professores de história, de historiadores, né? Se a gente visse o que a gente tem em comum, a gente ganharia muito mais. Sim. Não vê o que não tem. Então, é isso, assim, né? Eu sei que o meu tempo está meio apertado hoje, assim, mas se tu sentir vontade de querer esclarecer algum outro ponto, assim, né? E só para deixar claro, assim, o meu orientador, infelizmente eu não lembro o nome dele, ele era uma pessoa bem aberta, né? Então, ele ajudou bastante. A questão é que eu, na época, a estrutura da escola, como era na época, não ajudou muito a eu não dar sequência. Eu sei que situações podem ajudar. Se eu tivesse tido todo um acompanhamento de ver como que a história via os alunos, facilitaria. E não era aquilo que eu esperava da escola, entendeu? A escola não acolhia os alunos e tinha uma coisa separada, aquela coisa, ou seja, no papel é uma comunidade escolar, na prática os professores, a estrutura tem a estrutura do Estado, tem a estrutura dos professores, e aí é uma hierarquia da coisa, né? Não tem democracia. Claro, eu entendo, como eu falei, é a questão da democracia, né? Então, a gente estava construindo a democracia na época, né? Não sei como que está hoje, pelo que eu ouço falar, não mudou muito esse aspecto, né? Então, querida, Então fica tá à vontade, bem. se precisar me chamar para complementar alguma coisa, tá bom? Eu que te agradeço, Eu te agradeço muito pelo tempo. Sem palavras. Obrigado, então. Eu gostei muito do que tu disseste, parte espiritual, né? Ter um espírito ali que move o teu coração faz a diferença. E aí a sugestão realmente é essa, assim, né? Se me permite, né? Se tu gosta muito dessa área, aí fica melhor dar a sequência, né? Para instrumentalizar um mestrado, né? A gente tem vários cursos de mestrado muito bons nessa área de história do Brasil. E aí tentar depois, nesse sentido, a vida acadêmica enquanto professora. Mas, uma sugestão, pode chegar na sala de aula, caso tu queira dar aula, óbvio que é um caminho. Não,
essa aqui é a minha praia. Entendeu? Eu vou tentar, vocês vão me ajudar, porque eu acho que quando o professor ele coloca o ponto que ele é forte, que ele gosta, e os outros, ele diz assim, me ajudem nesse sentido, ele já entra num acordo com os alunos. Claro que vai depender da turma, não pode dizer para as crianças isso. Eu sempre gostei de trabalhar com adolescente. Eu já tinha tido uma experiência antes, com escotismo, né, de trabalhar com os adolescentes. Então, para mim, foi super tranquilo chegar na sala de aula, na turma dos adolescentes. Eu dei aula para o 3º e 2º ano, entendeu? E como eu peguei greve, eu acabei dando muito mais aula do que era o projeto, né? Eu fui ali e conversei com o professor, ele ficou meio assim, eu disse, bom, se os alunos estão precisando, vai, filho, né? Então é isso, querida. Muito obrigado, que tudo continue abençoado, que a espiritualidade do teu coração continue vibrando em tudo, tá? Obrigada, viu? Beijo. Bom dia para você. Bom dia também. Tchau, tchau.